Olá, eu sou a Thelma e estamos na Semana de Livros, maio, então é Stephen King e o vídeo de hoje é sobre ele, que teve uma infância bizarra e imprevisível nas próprias palavras dele. Eu estou usando o livro sobre escrita, que a arte em memórias, que são as memórias dele. Ele mesmo escreveu esse livro, tanto contando como ele se transformou num escritor, como uma caixa de ferramentas para você escrever melhor. São as dicas dele para você escrever melhor. Bom, ele conta que nessa infância bizarra e imprevisível, ele foi criado pela mãe solteira, ele e o irmão, que era super arteiro. Ele também era arteiro, claro, que criança que não é, né? Dois meninos, né? Então eles tinham uma vida bem constante, com dificuldades financeiras e emocionais, para essa mãe criar essas duas crianças, depois que o pai, que só deixou dívidas para eles e sumiu no mundo, os abandonou. Então é isso que ele vai contar aqui um pouquinho pra gente. E a maluquice que aconteceu, assim, o irmão dele colocava o dedo dele na tomada para ele tomar choque, fazia uns experimentos, sabe, arremessava o Stephen King e coisas do gênero, como toda boa criança arteira. Mas ele sobreviveu bem, obrigado. Aos 6 anos ele teve uma amidalite ferrada, ele vinha com essa amidalite, mas aí ele tem que ser operado e fica... perde o ano na escola, fica afastado em casa, o que o faz ler uma tonelada de quadrinhos e livros. E aí começa a surgir o Stephen King. E ele copia um dos quadrinhos e mostra para a mãe dele: olha, mãe, o que eu fiz? A mãe olha e acha o máximo. Foi você que fez. Ele: ah, mãe, copiei, né? Ah, Stephen, você consegue fazer melhor que isso, eu tenho certeza. Ele faz. Mostra para ela e ela fala assim: nossa, isso tá tão maravilhoso que devia estar num livro. Ele nunca esqueceu isso. Olha como é importante, como a gente elogia os nossos filhos. Bom, ele vai continuar a vida toda dele escrevendo e mandando para revistas, para editores e recebendo as negativas mais improváveis que vocês podem imaginar, as mais estranhas, mas ele vai colocando na parede. E não para nunca. Essa perseverança é algo bem marcante no Stephen King. Bom, ele vai para a faculdade, essa mãe que trabalha duro, trabalhos braçais, lavanderia, por exemplo. Ele, inclusive, também vai trabalhar em lavanderia quando ele está na faculdade, para conseguir se manter. Ele chega à faculdade, ela faz questão que ele estude, e na faculdade, num workshop de poesia, ele vai conhecer a Tabitha, que era a menina mais linda na opinião dele. Ela de mini saia amarelo, amarelo cheguei, ou de vestido preto e meia de seda preta. Ele achava as pernas dela linda. 1 ano e meio depois ele estava casado com ela e logo vieram 2 filhos. Em 3 anos de casamento eles já tinham 2 filhos e ele trabalhava nessa lavanderia e ela na Dunkin' Donuts. Ambos que vieram de infância simples, de trabalhadores mesmo. Ela xingava como um operário, como ele diz. E ele sabe disso com conhecimento de causa, porque ele também era operário e xingava desse jeito. Então ele continua escrevendo, logo ele começa a dar aulas de inglês, ele troca a lavanderia por aulas de inglês, mas ele vai ver depois que isso era muito mais desgastante do que lavar roupa, né? Ele tinha tanto trabalho extra que até interferia na escrita, que ele continua escrevevendo e vai vendendo um conto ou outro, né? Ele comemora os 200 reais os 200 dólares que ele recebeu por uma história. Isso faz o mês deles ficar diferente, né? Porque é uma situação super difícil que eles vivem. E nesse contexto, ele começa a escrever Carrie a Estranha. Do universo aí de uma garota, de uma adolescente, que ele nem entendia muito, mas ele escreve uma parte preliminar e manda para um editor que recusa. Aí ele fala: meu, não tô gostando disso, não entendo disso aqui, não sei por que eu fui escrever, joga no lixo. No dia seguinte, tá lá a Tabitha com tudo recuperado, falando: você vai terminar essa história, aqui tem uma coisa boa.
Aí ele vai terminar a história e manda finalmente para o editor, mas esquece, vai tocando a vida, que é aquela loucura, 2 filhos pequenos, doente, chorando, contas para pagar, uma baita dureza, quando ele recebe um telegrama dizendo que vai para a publicação Carrie a Estranha, em capa dura, e isso rende para ele uns $2.500. Nossa, festa, compra um carro usado e tal, mas a batalha continua. Até que um dia, num feriado, a esposa tinha saído para levar os filhos para verem os avós, ele atende um telefonema do editor falando, tá sentado? Ele, não, então senta. Então, vamos fazer brochura, uma distribuição mais ampla, são $400 mil que você ganha com Carrie a Estranha. Bom, aí nesse momento ele para de descrever nesse livro essa questão dos livros, né? Porque aí vão chegar, ó, a gente sabe que ele escreveu uns 60 livros, mais de 200 contos. Então a história é longa, mas foi aí que virou a cifra, né? Ele vai contar um outro ponto importante, que foi a luta contra o alcoolismo. Ele se dá conta que ele é alcoólatra, né? Que os 12 primeiros anos do casamento dele, ele ficou mentindo, aquele papo de alcoólatra, né? Ah, eu só bebo porque eu gosto um pouco. Até que ele percebe que são containers de latinhas que são descartados. Não só isso, ele passa a usar drogas também. Ele bebe até enxaguante bucal, à base de álcool, para você ter uma ideia. E a esposa dá um ultimato para ele num determinado momento, olha, não dá. Ou você escolhe se reabilitar e ficar com a gente vivo, ou você vai perder a gente e vai morrer, porque a gente não quer te ver morrer. E ele aí sim, claro, tem todo um processo, eu tô resumindo bastante, mas ele vai se reabilitar e resolve essa questão. Então hoje ele não é mais um alcoólatra. Ele tinha medo que o alcoolismo interferisse no talento dele, né? Ele que não percebeu que escreveu o Iluminado de forma autobiográfica, né? O personagem principal, o alcoólatra, era ele, e ele não tinha se dado conta. Olha só que interessante. Mas enfim, ele resolve esse problema e percebe que o talento não tem nada a ver com o vício. O vício é só um vício. Ah, mas artistas normalmente, né? A arte, você precisa às vezes do vício, balela, como ele diz, bobeira. Eu até engasguei. Não tem nada a ver, vício é vício e tem que ser tratado como qualquer outra pessoa, como vício, e ele consegue superar. É muito legal essa história, e é sobre ele que você vai saber aqui, mas a gente vai ler a 4 estações, né? Esse livro de contos dele, que vale bem a pena. Já comecei a ler, gente, olha, e conta exatamente a história que virou O Sonho de Liberdade, um filme super famoso, mas isso fica para o próximo vídeo. Aqui fica só o Stephen King, o homem, e que é bem ser humano como a gente, e é essa sensação quando você termina de ler que você tem, que ele é gente como a gente e escreve divinamente. É isso, a gente se vê então no próximo vídeo.